Fala jogador, tudo bem com você? Aqui nós vamos falar hoje sobre um tema que realmente atormenta diversos jogadores, diversos atletas que passam por uma situação tão complicada como é o momento da lesão. Esse momento, se não bem elaborado, pode realmente determinar até mesmo o fim da sua carreira. Por isso que é muito importante você entender o que acontece com os seus processos mentais quando você passa por esse momento tão difícil. Vem comigo compreender um pouquinho mais desse momento tão complicado. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir aqui para você curtir, comentar e também compartilhar, porque somente dessa forma a plataforma vai entregar para mais jogadores, entendendo que assim esse vídeo ele é pertinente e com certeza é, porque o treinamento mental ele é o diferencial para que o atleta possa inclusive superar esse momento de dificuldade que a lesão apresenta. Agora entrando propriamente dito no tema, jogador, eu compreendo o quanto é difícil esse momento. Eu entendo o quanto gera em você muitas dúvidas, o quanto estar vivendo essa situação compromete a sua saúde emocional, o quanto seus planos podem ser abalados com o momento inesperado da lesão. É muito complicado passar por essa situação. Eu acompanhei diversos atletas e percebi o quanto eles acabam sofrendo e inclusive potencializando a dificuldade. Aqui você vai entender então como viver esse momento de uma maneira que você não prejudique mais ainda aquele momento que é tão difícil de ser superado. Para isso então eu quero que você entenda, jogador, a partir do momento que você sofre uma lesão, realmente dúvidas, angústias, preocupações, frustrações, elas são instaladas em você. São instaladas como um mecanismo realmente de caos. Você acaba vivendo esse momento de caos. E como é visto isso pela psicologia? Como que o treinamento mental ele pode ajudar? Primeiro de tudo, compreendendo você, jogador. É muito complicado. A partir do momento que a gente compreende e se coloca no seu lugar, a gente pode abrir a possibilidade de te informar. E é muito importante estar alinhado esse processo de recuperação com uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar, ela vai abrir a possibilidade da gente conversar, da gente trabalhar e que as ciências se complementam. Então, o fisioterapeuta, o médico, o fisiologista, o próprio psicólogo, que no caso aqui sou eu. Então, é muito importante a gente ter essa ideia. Mas, Dimitri, cara, a maioria não vai ter esse suporte. Muitas vezes acaba passando por uma situação como essa e fica encostado aí, tendo que pedir auxílio familiar para poder conseguir, tentar, de certa forma, um auxílio do governo para poder custear ou até mesmo fazer a cirurgia ou o processo de recuperação através de um auxílio. Eu te entendo, jogador, e a grande maioria passa por isso. Mas dessa forma, se você enfrenta uma situação dessa e precisa reverter esse momento, eu quero então te auxiliar te informando, jogador. Jogador, eu quero te dizer que quando você passa por esse momento, você passa praticamente por 5 etapas. Etapas que nós chamamos etapas de um luto. Sim, parece que a gente escuta falar sobre o luto quando a gente perde um ente querido, alguma pessoa importante. Mas também acontece esse processo de luto com você quando acaba tendo uma situação tão séria como o momento de uma lesão. Esse momento, então, eles são 5 passos e eu quero te informar sobre todos esses passos para que você compreenda como pode lidar com essa situação de uma maneira melhor, informando-se e também treinando a sua mente. O primeiro ponto é a negação. Jogador, quando você sofre uma lesão, é tendencioso que você acabe negando que aquilo está acontecendo com você. Isso pode durar alguns segundos ou até dias, e o quanto isso acaba sendo desgastante, o quanto isso compromete. É aquela sensação de frustração, é aquela situação de que eu não acredito que eu estou passando por isso. Com certeza, se você já sofreu uma lesão, você passou por esse momento. O segundo ponto é a raiva. Você sente uma raiva muito grande, talvez do atleta que te lesionou, de si próprio, se foi uma lesão da qual foi num treino, foi sozinho, ou do companheiro que talvez, infelizmente, acabou gerando esse problema em você. Até essa lesão, e essa forma de lidar, essa raiva que gera em você, pode até se propagar a todas as pessoas que estão ao seu redor, contra você mesmo, e são coisas muito complicadas,
porque se você fica numa fase como essa, você fica se desgastando muito, gastando muito a sua energia emocional. O terceiro ponto é a barganha. Que barganha é essa, Dmitry? O que significa essa palavra? Significa negociação. Você começa a negociar para evitar o temor. É como se a lesão ainda você não fez o exame, você não fez certinho, você começa a se perguntar e até fazer promessas dizendo assim, poxa, se eu não tiver uma lesão grave, eu nunca mais faço determinada coisa. É como se você estivesse fazendo realmente um voto, uma promessa para que você evite o transtorno, a dor de estar passando por um momento tão difícil quanto esse. O quarto ponto é uma depressão. Sempre, mas como assim, Dmitry? Quando você fala de depressão, soa tão pesado. Cara, a depressão é mais um estado deprimido por estar acontecendo aqui. É muito complicado passar por esse estado, mas ele está muito presente. Por quê? Quando você fica deprimido, você está começando a elaborar o que aconteceu. Talvez isso acontece dias depois, até semanas, onde você começa a refletir e falar, cara, o que eu vou ter que encarar com isso? O quanto é pesado, olha como eu estava, o que eu estava jogando, olha, o meu espaço estava conquistado, olha o que aconteceu, né? Então você começa a passar por esse estado deprimido, e é importante a gente informar que é um estado que te aproxima do principal ponto, que é o quinto e último, que é o estado da aceitação. Jogador, quando você chega no ponto da aceitação, é quando você lida com as coisas como você deve lidar. É quando você lida com o entendimento que isso faz parte da carreira de um atleta, principalmente um jogador de futebol em um esporte de contato. É claro que ninguém quer passar por isso, mas o quanto é importante você entender que se está passando, você pode superar, aceitando o seu momento. Diante das condições que você se encontra, você pode lidar com essa situação de uma maneira muito assertiva, compreendendo que sim, vai ter que passar por fisioterapia, que sim, você vai ter que ter um investimento maior, talvez até de tempo. A maioria dos jogadores do DM trabalham dobrado, triplicado para poder se recuperar o quanto antes. E é claro, seguindo as orientações de todos os profissionais. Isso é muito importante. Você não pode passar do ponto também. Você tem que seguir um padrão. Mas ele falou que eu vou me recuperar em um mês. Eu queria me recuperar em 20 dias. Cara, conversa com o seu fisioterapeuta, com o seu médico, né, com um psicólogo se você tem, mas pergunta aí para todos que estão envolvidos se é possível. Estabeleça metas alcançáveis, porque essa aceitação ela vai te ajudar. Agora, jogador, se você fica parado em uma dessas outras fases, você posterga mais ainda a possibilidade de você se recuperar. Você atrasa o seu processo de recuperação. Por isso que agora, com essa informação, você vai lutar, treinando a sua mente para que, se você passe por um momento como esse, você chegue no processo de aceitação, lidando com o que tem que lidar e podendo reverter qualquer situação através de um treinamento mental. Por isso que treine a sua mente e seja um atleta completo.